Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, muito importante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vou apresentá-la para vocês. Ela é psicóloga clínica há 8 anos, ela também é especialista em TCC, especialista em saúde coletiva, tem formação em psicopatologia e em transtornos de personalidade. Eu conheço essa pessoinha, acho que tem uns 15 anos, eu acho, que nós nos conhecemos, né? Ela foi minha aluna quando eu dei aula, quando eu morei em Barreiras, né? Dei aula para ela de ciência e profissão. E ela vai contar um pouquinho dessa história para nós, né? Para vocês. E eu nutro um carinho muito grande por ela, apesar de fazer bastante tempo que a gente não se fala, né? Mas tô sempre ali acompanhando, vendo as novidades, torcendo, porque gosto muito dela. E aí, depois a gente vai contar também uma curiosidade, que ela já participou de um outro podcast meu, que depois a gente vai contar um pouquinho para vocês. Mas gostaria que você se apresentasse para nós, Daiane, Dai. Se apresenta para o pessoal, seja muito bem-vinda. E diz pra gente o que não tem no seu Lattes, mas diz muito sobre você. Oi, Mari. Oi. Oi. Gente, primeiramente queria agradecer, né, pelo convite novamente. Estou aqui me desafiando para poder aparecer um pouquinho, né, compartilhar um pouco sobre mim, sobre a minha história. Eu fico bem honrada de ter recebido esse convite pela segunda vez, né, Mari? Eu sou psicóloga, sou, né, baiana e sou formada desde 2016, né, onde eu comecei a atuar já na área clínica mesmo. Eu atendo jovens adultos, resido em Florianópolis hoje. E o que não tem no meu Lattes, né? Não tem o quanto eu sou comprometida com o meu trabalho, com os meus pacientes, o quanto eu me dedico, me preocupo, né? O quanto eu busco estar sempre me atualizando para dar o meu melhor, né? O meu máximo. Então, essa é uma parte onde não tem, né? Não transparece os bastidores, o tempo que é investido fora da hora da sessão, digamos assim. Sim, legal, bacana, Dai. E aí também eu gostaria de te perguntar o que não tem no Lattes, que é um pouquinho da nossa vida pessoal também, né? Que esse podcast tem esse objetivo de mostrar o que tem além da psicologia. E aí eu queria saber um pouquinho onde você nasceu, onde você mora hoje. Como eu disse, eu sou baiana, né? Sou de Barreiras, Bahia, uma cidade que é no extremo oeste da cidade, e atualmente eu moro em Florianópolis. Quando eu compartilho isso com as pessoas, geralmente elas falam assim: ai, que delícia, saiu da praia para praia, né? Não. Isso. Não é bem assim. Daí eu tenho que explicar sempre: não, eu sou do interior do estado, do extremo oeste, Olha né? o tamanho da Bahia, né? As pessoas pensam que tem praia na Bahia inteira, e não é bem assim. Exatamente, né? São, se eu não me engano, 900 quilômetros 900 de quilômetros Barreiras para para Salvador. Salvador. Uhum. Então é muito longe. A Já gente está fiz de mais próximo. carro essa viagem algumas vezes, e para Ilhéus também, dá 1.100 para Ilhéus. Né? Então é longe da praia, Sim, está mais perto de Brasília, de Goiânia, de Goiânia, Palmas, né? sim, É divisa ali do Tocantins com Goiás. Então estou bem distante tá da bem praia. distante. Sim, sim. E o que te levou para sair da Bahia? É buscar a praia, já que você tava fazendo essa brincadeira, né? Você tava buscando praia? Não foi, né? Não era a intenção. Quando eu nunca pensei em sair da minha cidade, nunca foi um plano assim de vida, né? Ah, eu quero ir embora, eu quero morar em um outro lugar. Não, mas quando eu terminei a graduação ali já no último semestre, foi um período mais difícil para mim, né? Tive uma decepção amorosa, tinha toda a pressão de TCC, estágio, finalizar e futuro profissional também. Então, diante daquele cenário e vendo que talvez na minha cidade as minhas perspectivas profissionais estariam limitadas, eu pensei, bom, então quem sabe eu possa sair daqui, não tem nada hoje que me prenda a essa cidade. Finalizando a graduação,
eu posso sair. E a ideia de buscar um novo lugar não seria um lugar onde tinha praia, mas sim um lugar onde tivesse uma universidade federal, onde eu pudesse, né, fazer o mestrado. E minha ideia inicial era ir para Goiânia, não era Florianópolis, eu nem conhecia Florianópolis antes de vir para cá, então eu já vim para morar, sem nem conhecer, sem nem saber direito, até brinco, eu nem sabia que era uma ilha. Descobri quando cheguei aqui. E então a ideia foi essa, assim, de ir para um lugar onde eu pudesse ter perspectivas profissionais, né? Uhum. Então a minha prima já residia aqui. Ah, você tem E uma prima, então. Foi isso que... Ter exato. algum familiar, assim, próximo. Uhum. Minha prima morava aqui, ela mora ainda, né? E aí ela foi de férias para Barreiras. Ela falou: por que que você não vai para Santa Catarina? E aí, naquele momento, eu falei: pode ser uma possibilidade. Então, eu pesquisei, vi a UFSC, vi também que tinha residência no hospital universitário, na área de psicologia. Então, assim, eu fiz, né? E foi engraçado que eu apresentei o TCC em um dia, minha festa de despedida foi na outra, e no outro dia eu já vim para Florianópolis, né? Amanhã fazem exatamente 9 anos que eu estou aqui, no dia 5 de dezembro, no dia que nós estamos gravando, crava ali os 9 anos que eu estou morando em Florianópolis. E eu me sinto bem grata, assim, a cidade é linda, maravilhosa, então foi uma boa escolha. Que legal, que bacana. Essa prima aí também abriu o caminho também pra você, né? Te ajudou a fazer essa escolha também, né? Então tinha o lugar que pudesse ter essa universidade para você fazer o mestrado e tinha também ali a prima para a gente também não chegar numa cidade totalmente desconhecida sem conhecer ninguém. Então é bom, né? Ter uma família, um amigo, É alguém, né? fundamental, importante. E faz muita diferença, né? Principalmente para alguém que nunca tinha mudado de cidade, né? Eu morei sempre na mesma cidade, na mesma residência por muitos anos, né? Mudei apenas uma vez. Então você cria raízes, você está muito acostumado com aquele conforto de ter uma rede de apoio, de ter amigos, né? De conhecer a cidade. E é uma cidade que eu considero pequena, não é tão pequena, mas sim, não é como uma capital, né? Então você tem muitos vínculos ali, e estar longe de casa, estar longe da tua cultura é desafiador. Então ter ali uma rede de apoio, alguém que você conhece, é fundamental. Sim. E como que foi a adaptação aí em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Eu tenho alguns amigos que eu morei em Ponta Grossa, que é pertinho de Curitiba, que foi até quando a gente se reencontrou. E eles brincam que Santa Catarina é a Bahia do Sul. Eles falam que é o estado, assim, mais próximo de ser um acolhedor como o Nordeste, assim. O que você, como uma baiana, acha disso? Então, quando eu cheguei aqui, eu até disse isso para minha mãe, né? Eu falei assim, eu estou no lugar mais lindo em que eu já conheci, porque Florianópolis, de fato, é uma cidade muito bonita, né? Mas parece que nada faz sentido estando sozinha, porque apesar de ter a minha prima, eu não consegui de imediato formar outros vínculos, né? Eu não concordo com a frase de que Santa Catarina é o Nordeste do Sul. É muito diferente. Diferente. As pessoas são muito fechadas. Para você, parece que é muito difícil você entrar em um grupo. Não é que as pessoas elas não se comunicam, mas para você pertencer a um grupo social, parece que é muito difícil de você entrar, de ter aquele entrosamento. Diferente, né, lá da Bahia, do Nordeste, que eu acho que as pessoas são mais abertas, são mais acolhedoras, né? Então eu senti muito nesse sentido. E minha mãe falou assim: fica 6 meses. Se passar um semestre, 6 meses, se você ainda não tiver feito vínculos, não se adaptou, né, não tem problema nenhum, você volta para cá. E nesse meio período de tempo ali dos 6 meses foi quando eu conheci o Rafael, né? E aí a gente começou a namorar e, enfim, não foi embora mais. Sim, sim. Aí se apaixonou, além da cidade, se apaixonou pelo Rafael. Isso, né? E também pela família dele, né? Não só o Rafael é uma pessoa muito acolhedora, assim, mas a família dele me abraçou.
de uma maneira que eu não esperava, assim, de fato, a mãe Sim. dele virou uma mãezona, assim, para Que mim. legal, Dai. Que Não bacana. só a mãe, né? As minhas cunhadas também, a gente tem um bom vínculo, uma boa relação. Os meus sobrinhos me adoram e a recíproca é verdadeira. Então, eu me senti muito bem acolhida por toda a família, né? Eu ganhei uma família, de fato. Sim, sim. Legal. Eu ouvi esse de que Santa Catarina era ao Nordeste do Sul, né? Como se fosse assim, representasse ali, né? A Bahia e tal, e os outros estados. De uma pessoa que é do Sul, né? Então, aí eu tô ouvindo agora de uma pessoa que é do Nordeste. E aí eu já morei nos dois lugares. E aí eu tô contigo, Dai. Eu não concordo, não. Porque realmente é bem diferente. É diferente. Não vamos colocar que é ruim e que é bom. Mas só é diferente, né? Culturalmente é bem diferente. Culturalmente. Embora hoje tenha muitas pessoas do Norte e Nordeste aqui em Santa Catarina, né? Isso, nos últimos anos, essa migração, ela aconteceu, Sim. né? Tá Tem até sendo até bem polêmica, né, Dai, essa migração aí, o prefeito, acho que, né, de Florianópolis, não é? Um que tá bem polemizando aí, que pede pro pessoal voltar, quem não tiver com emprego, né? Tem umas coisas que estão bem assim também, né? tem bastante, né? Então, ele não se colocou bem ali naquele Uhum, vídeo, né? sim. O objetivo dele era outro, mas deu, Pegou deu mal, né? pegou mal e deu um Uhum. enfoque também para xenofobia, que infelizmente é forte no Acontece. estado, Sim, né? sim, sim, sim. Mas Eu ele lembro faz um que. trabalho bacana com as pessoas em situação de rua, né? A Uhum. prefeitura, ela tenta encaminhar, então esse vídeo não representou de fato ali o que O que ele acontece, né? Uhum. acontece, né? Ficou um Sim, recorte, mas um recorte que não, ele foi sim. infeliz na fala dele. Sim. Quando eu visitei, foi duas ou três vezes para Florianópolis e eu vi várias plaquinhas assim, turista, gostou da cidade? Ah, que bom, não esqueça de ir embora. Eu vi várias plaquinhas assim, nesse sentido, né? Então, quando eu ouço assim, não é novidade, né? As pessoas falam que todo mundo vai, se encanta, né? E não quer ir embora mesmo. Apesar que eu achei a água geladíssima, eu nem aproveitei o mar. É bonito, mas é muito gelado. Você foi para as praias do sul? Se for para as praias do sul, a água é mais gelada. Se for para as praias É. do norte, são mais quentinhas. Ah, eu fui pra. Como chama? Joaquina? É a mais gelada que tem. Gelada. É. Isso. Eu consegui entrar na ilha do Campeche, que aí eu achei mais quentinha a ilha mesmo, né? Mas lá ainda é gelado É. também, né? Que é mar aberto. É legal Uhum. ir lá nas praias do norte. Do Fica a dica. norte. Ah, legal. Da próxima vez eu vou pra lá, então. Tá, então eu ia perguntar pra você quem que divide a vida com você, então você já contou. A família do Rafael, tem sua prima, o Rafael, né? Os sobrinhos. Isso, né? O Rafael é uma pessoa encantadora, assim, Uhum. que eu me sinto muito honrada das nossas vidas terem se cruzado, né? Então, é uma Uhum. pessoa que sempre me motiva, me incentiva e que a minha trajetória aqui em Santa Catarina diz muito sobre o apoio e o suporte que ele me deu, Que né? bom. Uhum. Todas as Sim. vezes em que eu tive dúvidas, que eu tive incertezas, ele sempre esteve ali para me apoiar. Inclusive a especialização lá em Curitiba, né? Tiba, sim. Ficava na dúvida, será que eu vou, né? Nesse momento eu estou iniciando a minha profissão, é um investimento, é numa cidade diferente, vai ter custos com hospedagem, alimentação, e a clínica a gente sabe, né? Eu estava começando Muito na clínica instável. Uhum. e isso é muito instável, então eu tinha essa insegurança de fazer um investimento financeiro, né? E ele falou assim, caso você precise, eu estou aqui, não deixe de fazer as coisas que Uhum. você gostaria de Gostaria de fazer. fazer. Eu Nossa, vou te isso é muito bom, né, Dai? Isso muda tudo, né? Muda o jogo, né? Ter esse apoiar. apoio. Uhum. Né? E ele tem esse papel, assim, até quando vira o ano, que tem troca ali de valor da sessão, né? Eu sempre fico naquela dúvida, naquela incerteza, mas será que eu não estou aumentando demais? Será que isso? Será que aquilo? E ele fala assim, você é boa, olha só os comentários que os teus pacientes fazem, olha para o teu trabalho. Então, ele é essa força, assim, de suporte que em todo momento está sempre me incentivando, me motivando e, né, me incentivando a minha autonomia mesmo. Então, eu fico bem grata, bem feliz, bem
agradecida, né, honrada por ter alguém ao meu lado que me incentiva, que me apoia e que está sempre me estimulando. Ah, legal. Fico bem feliz, Dai, de ouvir tudo isso, né? Rafael é maravilhoso mesmo, né? Eu tenho esses Rafaéis são incríveis. Isso. Ó, deixa eu contar pra vocês como que foi essa história do podcast. Há uns anos atrás, eu nem lembro quando, eu inventei que eu queria fazer um podcast, só que eu não tinha planejamento nenhum. Fui lá, convidei a Dai, convidei a Larissa, convidei a Adriana, acho que foram as 3 que eu gravei o primeiro. Foi super gostoso, super legal, uma pauta legal e tal, tal, tal. Só que eu não sabia editar, eu não sabia como que fazia essa hospedagem, esse download e tudo mais. E eu fiquei muito frustrada na época por não ter conseguido, né? Eu lembro que eu falava, ai meu Deus, o que eu vou falar pra Daiane? O que eu vou falar pra Larissa? O que eu vou falar pra Adriana? Pra esse episódio não ter ido no ar. Você lembra o nome, Dai? Eu nem lembro o nome que era o podcast. Eu não lembro o nome. Também não lembro. Mas esses dias eu vi a pastinha dele lá, depois eu vou te mandar o link pra gente assistir de novo. E aí, esse ano me bateu de novo, no comecinho do ano, e eu fui olhar tudo que eu tinha feito de errado, né? Então, assim, onde foi que eu pequei? Porque eu não queria fracassar de novo, né? Começar e depois fracassar. E eu falei, qual que é meu gap, né? Onde que eu falho? É nessa parte. Então, eu preciso arrumar aquilo que eu fiz lá. Então, eu fui atrás de estúdio, conversei e fui, até que eu encontrei os meninos aqui da SPAR. E então, assim, as coisas fluíram, né? Então, não basta ter só aquela vontade de fazer, a criatividade, né? Ter pessoas incríveis para você gravar, ter tudo mais. Você tem que realmente ter esse planejamento de como que vai fazer. E mesmo tendo todo o planejamento, né, Eloy? A gente ainda estamos aqui, né, nas últimas semanas também tendo problemas técnicos também, porque acontece, né? Então, mesmo tendo planejamento e revendo ali, né, daí algumas questões, ainda sai um pouco. Que parece um pouco também com aquilo que você estava falando a respeito de ter ido aí por causa do mestrado, né? Que eu achei engraçado que você falou assim, não fui atrás do mestrado por problemas da vida adulta, né? De ter que pagar contas, né? Para contas, né? Sim. Então, é bem isso, assim. Então, não deu certo naquela vez, mas tá dando certo agora, né, Dai? Obrigada por aceitar o convite novamente. Agradeço ao Rafael, tá? Porque aí eu conto a história do lado de cá. Isso, conta aí, conta aí. Como foi? Eu fui lá, gravei com a Mari, falei, que legal, vamos gravar o podcast, aceitei, né? E foi bem bacana, mas depois eu comecei a pensar, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu falei besteira? Será que, ai meu Deus? E aí eu fiquei naquela ansiedade e, enfim, eu falei, será que ela vai postar? Será que eu mando mensagem para ela falando que eu não quero que poste? E, enfim, e o tempo passou. E a Mari não postava, não postava, não postava. E eu falei, ela não tá postando, tá tudo certo, né? E aí, quando eu vi o projeto saindo agora, esse ano, Sim. aí eu falei, não acredito, ela vai Vai postar o postar. podcast. E aí eu comecei a sofrer de ansiedade de novo. Eu falei, ai meu Deus, será que eu mando uma Quase mensagem bloqueou a Mariana no. para ela não postar? Ou será que eu espero ela entrar em contato e dizer, eu vou postar, e aí eu falo, não posta. Então eu fiquei na ansiedade, na ansiedade. Enfim, eu falei, eu acho que ela não vai postar, deve ter ficado ruim mesmo, né? Tô vendo que ela já postou outros, então tá tudo certo, eu vou ficar quieta na minha, que ela já Olha a deve ter falha que eu esquecido. cometi também, de não ter ido falar contigo, né? Que não tinha dado certo. E aí, num belo dia, eu tô ali no Instagram, e aí eu chego a mensagem da Mariana, né? E aí, falando sobre o podcast, vamos gravar. E o Rafael tava do lado no momento. Eu falei, ai, olha aí, amor. Porque eu já tinha compartilhado com ele, né? Do tipo, olha só, espero que ela não poste, será que eu mando mensagem? Sim. E ele falou assim, aceita, só aceita. Você precisa fazer esse movimento, vai lá. E aí eu fui, aceitei, aqui estamos. Obrigada, Rafael. Obrigada por ter ajudado, intermediado aí o meu vacilo. O anjo Rafael. Ô, Dai, e aí, você tá numa vida assim de praiana? Você é uma pessoa que frequenta praia? Tem hobbies aí que envolvem isso ou não? Nem gosta do sol? Como que tá aí a vida Eu na Ilha adoro. da Magia?
Eu adoro o sol, Mari, só que gostaria de ir mais à praia, né? Na temporada não dá, é muito turista, acho que por isso as placas, tá? Porque aí o local não consegue. E Absorver tanta gente. isso é muita gente, então eu gostaria de ir mais, né? Mas de fato a cidade fica muito cheia, todo mundo vem para Florianópolis, porque de fato é legal aqui no verão, só que eu acho que o verão dura pouco tempo, gente, né? Em termos de processo de adaptação, também essa foi uma dificuldade para mim, né? Barreiras é uma cidade muito quente, que chove O ano muito inteiro. pouco, né? E aí quente o ano todo. Eu achava que estações do ano era coisa de livro de geografia, né? Achava que só existia lá. E aí eu cheguei aqui, eu falei, não é que existe mesmo? Verão, outono, inverno, primavera. Então, me adaptar no inverno foi muito difícil, né? O dia escurece muito cedo, eu acordava mais tarde, aquilo meio que bagunçou os meus horários, assim, eu gosto de rotina, eu gosto, né, de ter tudo certinho no seu horário, ser bem categórica, e me adaptar ao inverno foi desafiador. Então, eu sinto muita falta do verão, e quando ele chega, eu tento aproveitar ao máximo, é isso que eu digo, eu gostaria de aproveitar muito mais, mas a gente escolhe os dias assim, que dia eu tô afim de pegar fila para ir à praia no alto do Pegar verão. trânsito, né? Isso, né? Entendi, Dai. E aí, você falou pra mim que você tá bordando? Tô bordando, né? Foi um hobby que eu descobri aí esse ano, né? Comecei, precisava de um hobby, eu falei, porque eu estava muito focada no meu trabalho, vinha assim, me dedicando bastante nos últimos anos. Eu falei, esse ano eu quero dar uma boa desacelerada, né? Isso combina com outras coisas que aconteceram na minha vida, então eu me sinto hoje bem feliz e realizada que, através do meu trabalho, eu conquistei os meus sonhos, sabe? Sabe aquela coisa? Eu nunca quis grandes coisas, eu nunca quis ser rica, eu sempre quis ter uma vida tranquila, né? E conseguir aquisições que eu considero de um conforto de vida. Então, comprar o meu carro, comprar o apartamento, né? E eu consegui chegar nesses objetivos o ano passado. Então, esse ano eu falei, eu quero dar uma boa desacelerada, eu quero trabalhar, mas eu quero também ter mais tempo livre, me dedicar mais a mim, né? Cultivar um hobby. E, enfim, a ideia era aprender a cozinhar. Sei ali o básico, mas nada mega elaborado. Gente, a Dai fez uma cozinha maravilhosa no apartamento dela. Ela disse que só faz miojo no apartamento. Porque eu Contei, não Dai. Contei, Isso, eu não pronto. sei cozinhar nada mega elaborado, assim, eu vou te receber e eu vou cozinhar o básico? Não quero, quero cozinhar uma coisa legal. Então, a ideia era aprender a cozinhar para usar, mas a cozinha ficou um encanto, ficou uma graça, assim, eu fico namorando aquela cozinha porque era o meu sonho mesmo e ficou do jeito que eu gostaria, né, o resultado final. E então eu falei, o que eu posso fazer? Porque eu vi que também eu estava muito no Instagram, né? Aquela coisa de hora ou outra você tá ali vendo stories, Tá, e rolando. teve um tempo que você saiu, não foi, do Instagram? Que eu lembro que você fez algum stories falando, acho que você ia ter uma conta só, não é? Que você tinha, acho que as duas contas. Conta aí pra nós, que eu acho que é legal, porque é uma dificuldade que muitos terapeutas têm. Então, de repente, a sua história pode também servir aí pra outras pessoas. De duas contas, uma conta, querer sair um tempo. Eu lembro que você deu uma pausa. Foi, Mário. O que eu fiz, né? Eu percebi que eu estava passando muito tempo. E eu tenho ainda uma conta pessoal e uma profissional, né? E eu falei, tá, não tá legal isso. E eu também sou uma pessoa introvertida, então muitos estímulos acabam me cansando mentalmente. Então eu saía dos atendimentos, chegava à noite, jantava, e aí ficava ali rolando tela, e eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem, estava me deixando mais cansada mentalmente. Eu falei, bom, eu vou dar uma pausa então no pessoal e vou ficar só no profissional. Mas aí eu percebi que também, porque as informações são legais, né? Eu sigo pessoas de contas diferentes, né? No profissional eu sigo mais contas profissionais. Então, eu também percebi que eu estava me alimentando de todo aquele conteúdo e o cansaço continuava. E aí eu falei, quer saber, eu vou sair das duas contas, né? Não desativei, mas eu só desinstalei mesmo o aplicativo, fiz um mega detox, e eu falei, o tempo em que eu ficava ali, né, no celular, eu quero me dedicar a alguma outra coisa.
E aí foi quando eu encontrei o bordado livre, né? Então hoje eu fico bem feliz, assim, você vai lá, você borda, o resultado final fica uma graça, você faz um pouquinho aqui, é aquele tempinho que você fica às vezes no celular, sabe? 5 minutos, 15 minutos, e aí eu pego o bordado e ele fica sempre ali por casa, né? Não fica guardadinho, fica sempre no sofá, fica sempre em cima da mesa, porque eu passo, vejo e falo, pera lá, deixa eu fazer um pouquinho, para, faço um pouquinho, para, e o resultado final sai bonito, é gostoso também de fazer. É uma atividade que não é estimulante, e eu percebi o quanto fez bem para a minha saúde mental, para o meu descanso, sair mesmo das redes sociais, né? Eu pretendo voltar o ano que vem a ser mais ativa, mas também agora de uma maneira mais responsável para com a minha saúde, né? Então, estou tentando fazer esse planejamento. A ideia é voltar, mas voltar numa frequência, numa intensidade diferente. Sim. E é legal que você tem essa percepção também do quanto que isso faz mal, né? Então, porque senão a gente às vezes fica indo e não percebe quando vê, já tá numa exaustão, né? Já tá num período que às vezes a gente não tem muito mais o que fazer, né? Então, tem sido uma reclamação de muitos psicólogos mesmo, de às vezes ficar muito ligado nas redes sociais, e aí entra a questão de comparação, né? Se comparando e se criticando, se julgando. Ah, eu não falo como a fulana, eu não tenho tantos seguidores quanto a ciclana, olha ela de novo ali fazendo tal coisa, ela viajando de novo e eu não viajei, né? Então, muitas coisas acabam sendo ruins, assim, para os psicólogos, e eu acho que é essa. Tava até ouvindo o Akin, que é um psicólogo que veio aqui já falou com a gente, e ele tava falando esses dias que nós temos a tendência de demonizar coisas que não são para serem demonizadas. Por exemplo, uma comida, as próprias redes sociais, coisas que nos dão prazer, né? A gente não tem que demonizar isso. O problema é que a gente não sabe a dose, né? O problema é que a gente come e se lambuza, né? Então, assim, o problema não é uma fatia de bolo. O problema é o bolo inteiro, né? Comer o bolo inteiro, né? Então, acho que é a dose que a gente tem desses prazeres, porque isso é muito legal, né? Se a gente parar pra pensar. Há anos atrás, a gente nunca ia imaginar que a gente ia estar gravando um podcast, você em Santa Catarina, eu aqui em Presidente Prudente, nós nos conhecemos em Barreiras, nos reencontramos em Curitiba, né? E aí a gente consegue ter esse contato, né? Que as pessoas tinham antigamente por telefone ou por carta, né? Então tudo é muito rápido. Isso é muito legal. A gente não tem que demonizar as coisas que não são para ser demonizadas. Acho que é a dose que a gente precisa cuidar, né? Então acho que realmente você tá encontrando aí a sua dose, e ano que vem vai encontrar, pra gente poder ver Dai também nas redes sociais, né, Dai? Isso, Mostrando seus bordados. aguardem, né? Então foi bacana sair das redes sociais, desacelerar e curtir mais, curtir a casa de fato, né? Curtir esse momento em que eu tô vivendo hoje, assim, né? Me conectar mais com aqui, com o agora, né? Sair e de fato curtir o prato e não postar aquilo que eu estou comendo, ir num show e você não ter essa necessidade de postar que você está ali, viajar e não ter essa necessidade, né, de postar uma viagem. Então você desfruta mais, você se conecta mais, e eu tenho percebido assim que eu estou mais feliz, mais satisfeita com a minha vida de maneira geral, né? Porque eu estou ali por mim, para curtir de fato o momento, e não com aquela. Porque tem aquela coisa, quando você está na rede social ativa, você tem essa coisa tipo, ai, que legal, bonito esse prato, né? Vamos postar. Ai, que bonito esse lugar, peraí que eu vou postar, peraí, deixa eu fazer uma filmagem do pôr do sol, né? Não, esteja ali, curta aquele momento. Então, foi um ano gratificante nesse sentido, de estar, né? E não ser o que as redes sociais, entre aspas, te impõem a ser. Isso mesmo, Dai. Então, tem o bordado, que você falou, e até a gente conversando, né, eu falei pra você é uma pessoa, assim, que você sempre gostou de ler, antes de ir pra faculdade, você tinha, assim, hábitos de leitura, ou foi mais na faculdade que veio aquela avalanche de livros e coisas ali pra você ler, e aí teve que aprender a ler? Como que é a sua relação com a leitura? Eu gostava de ler na infância, né? Eu lia bastante. E aí, quando entrou ali no ensino médio, né, bem no final do ensino fundamental, ensino médio, que foi um período em que eu trabalhava e estudava.
então eu não tinha tanto tempo de leitura. E depois eu trabalhei numa lan house por muito tempo, né? Então eu tinha a internet. Você não fica na lan house, ainda mais naquela Pra época de ler. lan house, Sim. né? Era uma febre, assim. Então tinha uma diversidade de coisas. E ali eu me distanciei da leitura, né? E ficava mais na internet mesmo, pesquisando coisas, e enfim. Já na faculdade eu voltei para a leitura mais acadêmica mesmo, né? Que aí a Sim. gente recebe aquela enxurrada de leitura, então foi ali que eu voltei a ler com mais frequência. Entendi. E vou contar uma curiosidade aqui da época que eu dava aula lá na faculdade. Eu fui chamada pelo coordenador, não era o coordenador e nem era tipo um vice-diretor, alguma coisa assim, porque eu não deixei lá na copiadora da faculdade os textos por capítulos. Eu tinha deixado só a referência bibliográfica. E aí ele me chamou, e eu falei, meu Deus, na primeira semana eu sou chamada na faculdade, o que será que eu fiz, né? A gente já fica pensando que fez alguma coisa errada. Ah, porque você não deixou? Eu falei, deixei, tá lá. Só que eram 2 páginas, né? 2 páginas por disciplina, que era frente e verso. Não, mas o professor tem que pegar os livros na biblioteca, colocar lá na copiadora, falar que é de tal capítulo a tal capítulo, deixar as apostilas e os alunos vão lá e tiram só a cópia daquelas apostilas. Aí eu falei, mas aí eles não vão frequentar a biblioteca, eles não vão encontrar os livros, porque vai estar tudo pronto ali. É, Mariano, é assim. Aqui é assim mesmo. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que eu fazia, não sei nem se eu cheguei a fazer isso com a tua turma, mas eu tinha algumas janelas assim, que eu levava os alunos para a biblioteca para poder pegar os livros ali. Eu lembro que o Teoria e Prática da Judite tinha uns 12 exemplares. Era mais que o suficiente para a turma, né? E aí, às vezes, os alunos falavam assim, eu fui lá, qual que é o livro? Eu falava assim, é um da capa, assim, cinza e laranja, é um da capa, assim, verde. E eles falavam, como que você sabe a capa? Eu falei, porque eu frequento a biblioteca. Vocês não frequentam, vocês pegam só a cópia, né? Você não sabe nem a capa do livro, né? Então, eu acho que esse tipo também de relação, né, mas, assim, a gente favorecia muito os alunos, né? Deixava tudo muito fácil, né? Então as pessoas também dificultam sair da biblioteca, né? A livrarias, porque é só pegar ali, né? Não sei nem se você sabia dessa informação, dessa história. Não, dessa história eu não sabia, mas eu fui uma pessoa que frequentou a biblioteca, que sabia onde Uhum. estavam os livros, né, as sessões e tudo mais. E aí tem uma história bem legal também sobre isso, que quando você me deu aula ali, né, a disciplina era Ciência e Profissão, foi bem no primeiro semestre, né, Foi. e eu não tinha tanta ideia sobre a psicologia, até porque a psicologia não era a minha primeira opção, né, eu queria fazer engenharia sanitária e ambiental, lá na Federal, e aí não deu, eu passei na primeira fase, não passei na segunda, e eu não tinha um plano B, tá? Não tinha. E a minha mãe foi que falou assim, por que você não faz psicologia, né? Aí eu, tipo, nunca tinha pensado por esse lado, aí eu falei, né, vamos fazer, então, Uhum. psicologia. E nas primeiras semanas, não sei se você lembra, tinha aquela semana acadêmica que reunia todos os cursos ali, né? E Sim. aí e tinha agronomia lá, e Uhum. eu ficava olhando para a galera da agronomia e olhando para a minha turma, porque eu tinha feito técnico em agropecuária, então eu Sim. estudava mais com meninos, né? Era uma turma que tinha mais homens, e a psicologia era uma turma gigantesca de mulher. Então eu não me identificava muito assim com as meninas, com as conversas delas sobre maquiagem, sobre roupa, sobre look do dia, né? E aí eu olhava para a galera da agronomia e eu falava assim, será que eu vou ficar aqui mesmo? Será que não é melhor eu ficar para agronomia? Mas Sim. eu dei uma oportunidade para a psicologia. E hoje, né, eu me vejo muito mais nessa profissão do que lá na outra área. Não me arrependo de ter permanecido. Sim. Mas, quando eu cheguei ali na aula de ciência e profissão, que a professora era a Mari, eu gostei muito da aula dela, eu gostei muito da postura dela, e como eu não conhecia muita coisa sobre a psicologia, né, aquela ideia que o leigo tem, que a psicologia é o atendimento clínico, e é isso, não sabia nem das abordagens, assim. E ali eu estava conhecendo um pouco do que era a psicologia,
né, que tinham abordagens diferentes, e aí eu perguntei para a Mariana, qual que é a tua abordagem? Ela falou, terapia cognitivo-comportamental. E eu gostava muito, eu lembro da primeira prova também que eu fiz, aí eu fui lá, respondi tudo certo, e minha nota não veio boa, assim, né? Aí eu questionei ela, tá, mas olha aqui, isso aqui não tá certo? Ela falou, tá, mas eu esperava mais. E aqui eu falei, sabe, para mim ficou assim, não sei se com essas palavras, mas foi o que eu internalizei, eu esperava mais para sua nota ser melhor. Aí eu falei, tá, eu não pensei fora da caixa, eu pensei em dar uma resposta curta e objetiva, então eu tenho que contextualizar mais, eu tenho que, né, fazer mais, enriquecer mais as minhas Sim. respostas. E aí eu falei, tá, qual que é a tua abordagem? Ela falou que era TCC, eu falei, qual livro você me indica? E você me indicou o livro da Sudak, não lembro agora, mas Sim, é um da Dani. é um que tem a capa metade branca e tem uns detalhes azul, um azul meio Sim. esverdeado, assim, né? Ah. E aí eu falei, tá, vou ler. E adorei a TCC. Então, desde o primeiro semestre, eu já sou terapia Cognitivo cognitivo-comportamental, comportamental, sim. porque eu me identifiquei, assim, com o estilo da terapia, né? Uhum. E a partir dali eu comecei a me interessar mais pela psicologia, me engajar mais no curso. Então, se eu sou da TCC, né, também, né, graças a Mariana, Da obrigada. Mari. Tem aí o dedinho, né, da Mari. Legal. E olha só, né, como que às vezes a gente nem sabe, mas marca, né, a pessoa, né, de você dizer assim, eu esperava mais, né, que a resposta viesse, né? E eu acho que talvez seja alguma coisa, a gente acaba tendo modelos, né, eu enquanto professora, acabo sendo uma professora de acordo com os modelos que eu tive, né? E eu tive um professor que chama João Roberto Franco, que ele era muito exigente. Eu lembro que teve uma vez que ele falou que ia dar 0 pra nós se a gente não melhorasse o trabalho. E a gente, no outro dia, tinha que vir apresentar em outra turma, senão a gente ia ficar com 0. E aí, realmente, o trabalho tava muito ruim. E aí, depois... Então, nós passamos a madrugada fazendo o trabalho. E no outro dia, a gente apresentou, aí ele bateu o palmo e falou, agora sim, era isso que eu esperava de vocês. Né? Tanto é que depois ele foi até nome de sala. A gente até escolheu ele como nome de sala. Muitas pessoas não gostaram, mas eu... Ele era meio polêmico, mas eu gostava, ainda gosto bastante dele, da esposa dele, da Ângela. Mas pra ver o quanto que às vezes, né, o que a gente fala pode marcar negativamente ou positivamente na outra pessoa, né? E como que a gente tem responsabilidade com isso, daquilo que a gente fala. Que igual, isso pode influenciar uma decisão que a pessoa vai ter, né? E os alunos se espelham muito nos professores, né? Então isso é muito sério. Isso é muito Sim. sério. E Tá. te reencontrar depois em Curitiba também foi muito gostoso, né? Sim. Porque eu lembro que eu te mandei mensagem também falando, Mari, como que é a especialização? Você está Sim. gostando, né? Eu vi que... E aí você disse, nossa, eu super recomendo. Então também foi um ponto que me fez ir a Curitiba, Sim. né? E fazer a especialização ali em TCC. E te reencontrar naquele momento também foi muito gostoso, né? Porque... quando eu te via lá no primeiro semestre, era aquela sensação assim, eu quero ser como você quando eu crescer, né? E aí, quando eu te reencontrei em Curitiba, eu tive aquela sensação de, agora eu sou ela, eu cresci, né? Cresci. Mas eu continuo admirando e querendo ser como você, porque Sim, você já sim. estava com novos horizontes, com novos projetos, na época você já estava com uma supervisão, né? Então eu continuei te vendo como eu quero ser como você quando crescer, no Sim. sentido de te admirar enquanto Ai, profissional. que gostoso, Dai, que legal. E eu tenho um carinho muito grande por você também. Acho que sempre foi, né? Assim, gostoso. A gente teve só essa disciplina, mas parece que a gente foi se acompanhando, assim, né? No decorrer dos anos, né? Eu lembro de você e da Camila. As duas, Aham. assim, que me marcaram bastante. Assim, que eu tava sempre acompanhando as duas nesse processo. E aí, por que eu tava te falando dessa questão do livro, né? Você falou um negócio pra mim quando a gente tava conversando, que eu ouço de muitos terapeutas, né? Realmente o volume de livros que a gente tem que ler, de conteúdos que a gente tem que estudar, né? Vamos pensar, hoje eu não atendo mais que 4 pacientes por dia, né? Mas pensa, já é bastante para eu ter que cada um transtorno diferente, cada um uma dificuldade, uma conceitualização, um plano de tratamento, né? Então isso toma um tempo gigantesco nosso de estudo, né? E aí eu perguntei pra você, e aí, Dai, tá lendo alguma coisa? Gosta de ler? Como que tá? Você falou, vou lembrar exatamente a frase,
com o ritmo irrealista, acho que você usou essa palavra, de Isso. material que eu preciso ler, né, para os meus pacientes, acaba ficando impossível, né, conseguir colocar algum tipo de leitura, mas consegui colocar o bordado, né, foi aqui que você me trouxe a questão do bordado, né. E aí, Dai, pensando nessa dor que você tem, que outras pessoas têm também como terapeutas, que eu também tinha, né, eu também ficava, e principalmente depois que fui mãe, e agora mãe, madrasta, né? Então, assim, é uma rotina muito, ainda invento de querer correr e fazer um monte de coisa. A gente É, vê, a gente acompanha, né? então, eu falo, meu Deus, as meninas falam que é a hora que dorme, né? Então eu invento um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, né, como que realmente a gente vai ler, vai ter ânimo para ler outras coisas, né? E esse ano eu tive a experiência, né, o convite de participar de um clube de leitura que não é da psicologia, né? São autoras mulheres do Brasil e do mundo. E aí são mulheres de todas as idades que a gente se reúne com bolinho e com café, é muito gostoso. E aí nós vamos discutir sobre esse livro, esses livros. E eu me surpreendi que eu consegui fazer pontes com a psicologia com esses livros de literatura. E foi muito prazeroso, então não foi uma coisa assim. É claro que um livro ou outro a gente não gosta 100%, né? Tem uns ali que a gente. Ai, meu Deus, só tô lendo porque tá no clube do livro. Mas a grande maioria foram grandes surpresas que eu tive que gostei bastante. E aí me deu um estalo. Eu falei, como que eu não trago isso pra dentro da psicologia? Né? Essa experiência pra dentro da psicologia. E aí eu criei o Clube do Livro, que é a psicologia literária, né? Então, ano que vem a gente vai ter a oportunidade de ler 12 livros, né? Um em cada mês, de autores diversos, sobre temas diversos, que têm personagens que poderiam muito bem estar sentadinhos nas poltronas sendo os nossos pacientes, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer questionamento socrático, conceituação cognitiva e treinar todas essas habilidades que a gente precisa treinar, que são difíceis, com esses pacientes, né? Então, como você sabe que eu sou empolgada, né? Então, como tem coisas que eu empolgo tanto, eu falei, gente, os psicólogos precisam sentir isso que eu tô sentindo, né? No mês de novembro, eu consegui ler 3 livros. E livros de, sim, um era menorzinho, mas mais de 150 páginas, né? Os livros. Então, eu fiquei muito orgulhosa e é, assim, uma satisfação em estar lendo, né? Esses livros. Ah, que bacana, Mari. Tá vendo por que eu quero ser igual você quando crescer? Pra ficar inventando moda? Isso. Então, que aí a gente. Porque aí quando você falou isso, eu falei, nossa, então realmente é uma dor que todo mundo, que os psicólogos acabam tendo mesmo. Achar que estão perdendo tempo, né? Às vezes, eu não vou ler isso aqui porque é o tanto de coisa que eu tenho que ler. Ou teve uma psicóloga que falou pra mim que ela tinha vergonha de falar que ela lia romance, que ela até lia, mas ela tinha vergonha de falar que ela lia esses romancezinhos mais água com açúcar, sabe? Eu tenho vergonha de falar porque é muito bobinho, eu tenho que ler só coisas intelectuais, eu tenho que ler só, sabe assim? Eu falei, larga de ser boba, é o que você gosta de ler, né? Para com isso, é o que você gosta, não é o que, para impressionar, né? Então, eu acho que vai ser muito legal. O pessoal tá recebendo muito bem essa ideia. Dai, vamos ver, né, como que vai ser no final do ano que vem, final de 2026. Se a Estou galera ansiosa. transformou aí a vida das pessoas. Ah, que legal. Quando você falou sobre o projeto, né, eu fiquei bem feliz, assim, de ver que ia ter um espaço de troca. Eu acho que essa coisa do clube do livro é muito legal, porque você lê e você fica muito empolgada. Pelo menos eu sou assim, quando eu leio um livro, eu mergulho na história, eu imagino os personagens, eu imagino a voz deles. Sim. E é péssimo quando você lê um livro e depois você assiste o filme, né? Porque nada tá do jeito que você imaginou. Sim. E aí, eu acho que o Clube do Livro ele traz essa oportunidade de discutir, de debater, de ir para além do momento gostoso, que é você mergulhar na história e você compartilhar com outras pessoas que também leram aquele livro, né? Então, eu vi assim, eu percebi tal coisa, né? Perfeito. Então tem essa construção e essa troca conjunta. E se isso também trouxer ali esses bônus, né, da gente compreender sobre uma conceitualização, Sim. sobre ter aquele personagem, entre aspas, como um paciente, digamos assim, né? Eu acho que constrói e alinha com os nossos objetivos,
que imagino que boa parte dos psicólogos e psicólogas compartilham, que é aprender mais, que é desenvolver mais as suas habilidades, né? Que é essa autocobrança que a gente tem da leitura, que ela é ferramenta insubstituível, então quem é psicólogo hoje precisa ler, né, precisa se atualizar o tempo inteiro, então você recebe um paciente, às vezes de uma demanda que você não atende tanto, você vai precisar ler, às vezes é um caso mais desafiador, você vai precisar também, né, rever alguma leitura, se atualizar, então isso é fundamental, se a gente puder aliar isso a uma leitura gostosa, eu acho que faz muito sentido. Sim, sim. Porque eu percebo que às vezes falta para os terapeutas um pouco dessa compreensão fenomenológica, né? Essa sensibilidade de entender o fenômeno, entender o problema. Eu acho que a gente fica muito naquela posição de ter que dar a resposta, de ter que resolver o problema, de ser aquele que traz, né, a resolução, né? E aí isso faz com que a gente perca essa etapa importantíssima que é compreender de fato o problema do paciente. Mas por que que esse paciente está sofrendo por causa disso? Como que ele está compreendendo? Qual é a lente que ele está usando para enxergar essa situação? Então, eu acho que às vezes falta esse alcance para nós terapeutas e falta também esse como se fosse assim, essa vitrine para você enxergar situações que são diferentes daquela que você está acostumado a atender, né? A minha professora da faculdade falava, vocês ficam só aí atendendo os seus maníacos perfumados e vocês não saem da bolha para poder enxergar que existem outras coisas, que existem outras dificuldades, né? Então, no Clube do Livro, eu fiz uma curadoria que eu procurei colocar histórias diversas de provavelmente, assim, pessoas que poderiam, ser nossos pacientes, mas que muitos nunca atenderam, né? Então, tem muitos casos relacionados à parte de sexualidade, de raça, de gênero, né? Então, tem muitos desafios ali que vão causar certo desconforto. E é um desconforto que a gente precisa ter, né? Pra gente poder crescer, pra gente poder evoluir, né? Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu tô bem otimista, animada. E vai ter ainda um kit de leitor que eu e a minha família estamos preparando, que não basta eu ficar assim, eu tenho que colocar todo mundo da minha família para participar, entendeu? Então, assim, minhas irmãs têm uma empresa de papelaria e elas estão fazendo os marcador de páginas, a minha mãe vai bordar. Depois eu vou mostrar, você vai gostar. O marcador de página, vai ter também um cheirinho pra gente poder, antes de ler, coloca um cheirinho pra criar todo aquele clima, velinhas aromáticas. Então, é o kit leitor, tudo que a gente precisa ali pra deixar essa experiência gostosa, diferente, marcante, né? Ser uma experiência legal. Fofo, já quero. Né? Bacana. Ô, Dai, se você pudesse mandar uma mensagem para a psicóloga que você era há 9 anos, né? 9 Isso. anos atrás, né? O que você diria para ela? Olha, tudo que não está dando certo hoje é porque vai te levar para algo melhor, né? Então, não desista, persista, né? Que você vai ser bem recompensada futuramente. Bacana, legal. O que você diria para quem tá querendo fazer uma mudança, assim? Saiu lá dos 40 graus para vir pro... Quanto que faz no inverno aí em Santa Catarina? Geralmente uns 10, né? Uns Mas 10, tem que baixa um pouquinho mais. Vou colocar Mas uma a média média aí é de 10 graus. isso, 10, 11. O que você diria para essas pessoas? É furada? É fria, literalmente? O que você diria? Não se limite, mas se prepare, né? Eu acho que deu muito certo a minha história, eu penso que estar aqui, ser acolhida, foi muito bacana, mas se hoje eu fosse voltar no tempo, eu pesquisaria um pouco mais, né, para onde ir, a distância da sua cidade natal, né, é muito longe, Santa Você Catarina vê para sua Barreira. família uma vez por ano? Como que é que vocês se encontram? Então, esse ano a minha família veio para cá, né? Minha irmã passou na Que Universidade legal. Federal aqui de Santa Que Catarina, bacana. e esse ano não, o ano passado, aliás. Oh. E aí, o ano passado, ela passou na universidade e ela veio para estudar. E o meu irmão também tinha terminado a graduação e resolveu vir, né? E aí, minha mãe falou: não vou ficar aqui sozinha, e veio também. Então, minha família está aqui agora. Que legal, Dai, que bacana, eu não sabia, que joia.
Agora fica a saudade dos amigos, né? Que eu sei que você também sente Isso. bastante falta. Mas você tem ido pra lá? Porque agora o pessoal tá aqui? Tá aí com você? Como que você faz? E aí eu vou uma vez por ano, Uma né? vez por Tem ano que ano. acaba não dando para ir, Hum. mas a minha ideia é ir uma vez por ano. Ano passado eu fui, esse ano, aliás, eu fui em abril, e o próximo ano eu quero ir ali no período do São João, porque faz muito tempo que eu não passo São João no São Nordeste. João Ai, que gostoso. Melhor época. Isso mesmo. Que legal. Ai, Dai, muito feliz, viu? De te receber, de saber como que tá a sua vida, das coisas que mudaram. Realmente você merece tudo isso que você tá vivendo e muito mais. Porque eu sei da sua dedicação, sei do que tem no seu Lattes e sei do que também não tem no seu Lattes. Eu te desejo todo sucesso. E às vezes eu sumo, mas eu tô aqui, ó. Tô vendo, tô nos bastidores e qualquer coisa você sabe que você pode me chamar, que eu tô sempre aqui. Mari, eu que agradeço pelo convite, né? Também pelo carinho, e me sinto grata por você também fazer parte dessa minha trajetória, né, acadêmica e profissional. Como eu já te disse, eu te admiro muito enquanto pessoa, enquanto psicóloga, enquanto mãe, né? Então, uma hora ou outra, apesar de não estar sempre lá no Instagram, eu vou em minutos, entro e saio, mas hora ou outra eu te acompanho e acompanha a tua trajetória, então eu fico bem feliz por ver também os teus projetos novos e fazer parte dos teus projetos também, né? Fui tua aluna, você foi minha supervisora, né? Num dado momento, e espero fazer parte aí dos projetos futuros também, e agradecer pelo convite por fazer parte desse projeto aqui de podcast. Legal, Dai. E tivemos a oportunidade de fazer ali uma reestruturação cognitiva dos pensamentos negativos, né? Deve ter sido horroroso e tudo mais, tá vendo? Você buscou as evidências aí que precisavam, não. Ela só tava meio atrapalhada, não planejou direito e não conseguiu postar. E o que Tem faz nada de parte errado também, com você. vida real, vida de Vida psicóloga. real, vida real. E eu conto mesmo, gente, é pra falar mesmo. Acontece. Às vezes as pessoas vêm só, ai, não, tô fazendo um podcast e tal, né? Mas nem sabe as coisas que a gente faz. É isso. Mas legal, Dai, brigadão, viu? Dá um beijo aí no pessoal. Até a Beijos, próxima. Mário. Beijos no seu Rafa Pode também. deixar, docinho. Muitos. Pessoal, espero que vocês tenham sentido toda essa energia boa, tenham se identificado, né, se emocionado, né, percebido que como as relações elas são importantes, né? Então conheço a Day há tanto tempo, ela foi minha aluna, depois a gente se reencontrou, né, e a gente consegue perceber ali a admiração que uma tem pela outra e como que isso é legal. Isso que eu falo, né? Dentro da psicologia a gente tem que se apoiar, a gente tem que criar os elos para a gente sustentar e fortalecer essa psicologia que a gente quer, né? Não uma psicologia ali de rasteira, de inveja e tudo mais, mas é esse tipo de psicologia que a gente quer. Pelo menos eu quero, eu acho que você também quer. Então, até a próxima!